Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. A Fórmula 1 tá pegando fogo, meus amigos. Lewis Hamilton vai deixar a Mercedes e tem contrato assinado com a Ferrari para a temporada de 2025. Isso você já sabia. O que você não sabia ainda era a opinião de Fred Sabino sobre isso. É ele que está aqui comigo nesse Primeiro Stint mais do que especial. Fred, obrigado pela presença aí. Nada, obrigado, Thiago. Prazer estar com você aqui, com os amigos do Primeiro Stint. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Diria o poeta. Realmente essa informação do Hamilton aí é uma bomba, né? Eu diria que é a notícia mais importante da Fórmula 1 extra-pista desde que o Rosberg anunciou a aposentadoria. Assim que ele foi campeão, ele anunciou a aposentadoria, pegou todo mundo de surpresa. E em termos de, vamos dizer, transação, talvez desde da época ali que o Senna foi para Williams, que o Schumacher foi para Ferrari, acho que essas foram as mais impactantes, né? É verdade, que bagunçaram aí o mercado, que pegaram todo mundo meio de surpresa. O Fred Sabino, vocês conhecem, é o nosso editor executivo lá de automobilismo na Band, também apresentador do programa Bandeirada lá com o Reginaldo Leme na Rádio Bandeirantes. Fred, você esperava ver o Hamilton na Ferrari na sua vida, ou você achava que isso já tinha passado, que essa oportunidade, que o bonde já tinha ido? Olha, eu até esperava, tá? Mas eu esperava, talvez depois que ele cumprisse esse contrato que ele tinha feito de 2 anos, ou, vamos dizer assim, se a temporada desse ano voltasse a ser muito ruim para os padrões Hamilton, talvez ali no meio do ano, chegando ali nas férias da Fórmula 1, talvez ele topasse essa parada, mas surpreendeu o anúncio agora, assim, meio que do nada, assim, do dia para o outro. Foi meio bombástico muito por causa disso, né? Porque não teve nem aquele coisa de ter, o rumor aqui, o rumor ali, e tal, e confirma. Não, foi em questão de horas. 24 horas, saiu o rumor, saiu o comunicado. Isso foi surreal, assim, pra gente. Mas é aquela coisa, né, Thiago? Muita gente fala, o Hamilton tá trocando pela a Ferrari, que também não tá tão bem quanto a Red Bull, mas eu acho que, na verdade, transcende. O Hamilton já tinha manifestado em outras ocasiões que ele gostaria de ir para a Ferrari um dia, né? Então, acho que ele está indo atrás do sonho dele, ele já está consagrado, assim. Se ele ganhar um título mais pela Mercedes, é mais um título pela Mercedes. Se ele ganhar um título pela Ferrari, ele fica consagrado na Fórmula 1 como o maior campeão de todos os tempos e vira Deus na Itália, né? Porque a Itália sabe como é que é, né? Cara, mas assim, ele tinha o sonho de ir pra lá, tudo bem. Mas o que mais teria convencido o Hamilton? O chequezinho aí de 100 milhas, a amizade com o presidente da Ferrari, o novo corpo técnico. O que motivou o Hamilton a sair de um lugar onde ele está confortável e ganhou tantos campeonatos para um novo desafio? Olha, o que a gente andou se informando por aí é que o Hamilton queria algo mais do que ser piloto. Ele queria ser embaixador da Ferrari, com as causas que ele prega, que ele defende. E pelo que se via, a Mercedes já não estava dando o espaço que ele gostaria, né? Enfim, agora, uma outra questão que a gente vai ter que esperar para ver a Ferrari sempre foi muito de, entre aspas, explorar os seus pilotos em eventos comerciais, de patrocinadores e tudo mais. A própria Ferrari, que é uma marca impressionante, né, dos carros, como o Hamilton vai se encaixar nisso, porque na Mercedes a gente sabe, ele tinha esse papel, mas já se sabia que ele já não estava querendo fazer tanto. Então colocava em contrato que reduzia os dias de como trabalho. É que vai ser isso na Ferrari? Essa é a grande interrogação, porque dentro da pista a gente sabe, né? Ele vai tentar se adaptar a uma outra equipe, a uma outra realidade. A gente lembra que o Vettel tentou emular o Schumacher na Ferrari, ele estava indo no caminho direitinho, estava 2015 ganhou umas corridinhas, 16 a Ferrari não fez um bom carro, 17 ele já deu uma ameaçada, 18 ele estava muito bem até Hockenheim, e aí ele foi ladeira abaixo. Tem que ver se o Hamilton, quanto tempo ele vai ter para fazer essa construção até ser campeão do mundo de novo, que é o grande desejo dele, né? Senão ele não faria essa troca. Sim. Essa é a curiosidade de todo mundo, acredito, ver até onde vai o Hamilton, o quanto ele segura essa bucha, esse caldeirão que é o ambiente da Ferrari. Agora, pensando um pouquinho para o outro lado, antes da gente se aprofundar em Hamilton. Outro lado, qual que é o impacto dessa saída para a Mercedes a partir de agora já? Eu acho que a Mercedes, nesse momento, você, da minha época, você lembra que nos anos 80 tinha aquelas lutas do Mike Tyson, né? Que ele tentava decidir no primeiro assalto, derrubava uma vez, logo depois derrubava de novo.
Parece que a Mercedes está levantando do nocaute, está tentando se ver como é que estão as coisas para ver o que vai fazer. É como sempre, já começam a falar um monte de coisa, já falaram em Kimi Antonelli no ano que vem, acho que está muito cedo ainda, porque... Nem vimos ele nem na Fórmula 2 ainda, tem que esperar mesmo, porque... logicamente o Russell se fortalece muito na equipe, né, porque ele já vai para a terceira temporada dele. Na primeira ele foi muito bem, na segunda ele foi mais ou menos, com alguns bons momentos, mas com uma certa irregularidade, né? Vamos ver como é que vai ser na terceira. Mas o Hamilton, o Russell, claramente ele sai fortalecido disso. Agora, será que vão trazer um Fernando Alonso da vida? E seria uma outra reviravolta, né, nesse processo. Eu levaria. O que você faria? Levaria. O cara tá entregando, o cara tá cheio de vontade. Você viu que ele... Seria sua primeira opção? Vendo o mercado, com certeza. Falaram até em volta do Sebastian Vettel, sabe? Aí começam os tiros pro alto, né? Pra ver quem acerta. Mas a mais palatável, assim, seria o Fernando Alonso mesmo. Aí tem que ver como é que ele vai se desfazer lá da Aston Martin. O Fernando Alonso costuma ser rápido nesse tipo de negociação, né? Não se surpreendam se chegar daqui a alguns dias ele vai falar, já tô na Mercedes e tá tudo certo. Bom, e a gente está costurando para o outro lado aí, mas uma eventual saída do Alonso, você acha que abriria uma oportunidade para o Drogovic ou não? A Aston Martin está num ponto em que ela precisa de um piloto mais experiente? Eu acho que é mais essa segunda opção. Eu acho que é mais a segunda opção. Uma coisa seria, vamos dizer, o Alonso com mais 2 anos de contrato na Aston Martin, aí no ano que vem o Drogovic é emprestado para correr numa equipe e depois assume o lugar do Alonso quando ele parar. Outra é mudar já no ano que vem, ou não, nesse ano não dá, no ano que vem já ter essa mudança. Eu acho que a Aston Martin não daria esse passo. Eu acho que o Drogovic já está pronto para a Fórmula 1, para mim está muito claro, mas talvez não pela Aston Martin, não acredito. A não ser que o Stroll resolva jogar tênis, né, como disseram por aí. Mas talvez com essa movimentação toda, não na Aston Martin, mas talvez com tudo isso que está rolando, toda essa questão de grid, fala-se em Albon na Red Bull, fala-se em muita coisa, talvez isso abra uma oportunidade, não só para ele, mas para todos os pilotos que estão batendo na trave aí na Fórmula 1. Né? Exatamente. Acho que esse vai ser o grande momento para os garotos. Exatamente. Ainda tem, por exemplo, agora a gente teve o lançamento da Sauber, né, com Bottas e Zhou de mais uma temporada, né, da dupla. A Audi vai assumir a Sauber em 2026, fala-se muito no Carlos Sainz, mas já para o ano que vem, por exemplo, o Zhou é um piloto que, ao mesmo tempo que ele não compromete, também não é um fenômeno, então já é um cara que talvez não fique. O Bottas já está na curva descendente já há algum tempo. Em 2022 até que ele fez uma temporada razoável, mas a temporada dele de 2023 foi medíocre. Com a equipe também, né? Então, por exemplo, eu acho que a Sauber pode abrir caminhos aí. E a própria Williams, caso o Alexander Albon saia, também o Sargent a gente não sabe se ele vai entregar nesse ano. A Williams foi uma equipe que surpreendeu na temporada de 23. Se ela continuar nesse viés de subida, talvez fosse uma boa opção para o Drogovic. Chegou a ser cogitado, inclusive, né? No fim negociou, né? Negociou diretamente. Aliás, eu fiz uma brincadeira exagerada, claro, de que a Sauber e a Haas são equipes que conseguem ter pilotos reservas melhores do que os titulares. É verdade. Porque a Sauber confirmou o Zayn Maloney junto com o Theo Pourchaire e vai de Bottas e Zhou, que já deram o que tinha que dar. Enfim, já não, a gente sabe que não vão muito além disso. Voltamos ao ponto do Hamilton. Legal, ele toma essa decisão. O quanto é crível um título do Hamilton na Ferrari? Olha, a Ferrari no fim do ano passado, a gente estava até falando fora do ar, ela terminou bem o campeonato. Já não estava acontecendo aquilo dela massacrar os pneus na corrida, como acontecia no começo. O Leclerc era para ter vencido em Las Vegas, a corrida não fosse o safety car. Ele tinha ritmo, ele passou o Pérez na última volta de forma espetacular. O Leclerc, como sempre, rápido, fazendo pole positions. A equipe ganhou Singapura. Singapura, foi a única a vencer corrida da Red Bull esse ano, no ano passado. Então, se a Ferrari mantiver esse progresso nesse ano de 2024, é possível imaginar que em 2025, ainda com esse regulamento, a Ferrari possa chegar de igual para igual com a Red Bull. Até porque também não vai fazer sentido você desenvolver demais na temporada do ano que vem, porque em 2026 muda tudo, né? As equipes também já estão de olho em 2026. Então, eu acredito que se a Ferrari partir de uma boa plataforma no começo dessa temporada de 24, realmente pode, quando o Hamilton chegar, estar numa condição mais de brigar pelo campeonato. Eu tenho um grupo aqui de WhatsApp com os assinantes do Clube Primeiro Stint,
a gente vai trocando ideias e tal, e um dos comentários que surgiu lá foi que, gente, vamos com calma, porque o Hamilton não é o Schumacher e a situação não é essa. O Schumacher estava indo para lá com 26, 27 anos. Ainda não tinha chegado, né? Exato, montou uma estrutura toda. O Hamilton tinha essa idade quando ele foi para a Mercedes. Exatamente. Então, são contextos diferentes. Você acredita que o Hamilton possa, sim, diferente disso que estamos falando aqui, chegar lá, reconstruir, trazer parceiros técnicos, fazer um trabalho similar ao que foi feito com o Schumacher, mesmo sendo uma situação tão diferente? Olha, Thiago, é lógico que, passado o estrondo da bomba, começaram as especulações, né? Que ele já ia levar o Peter Bonington, que ele já ia levar o fulano e tal. Calma, a gente não sabe se isso vai acontecer. Não duvido que isso possa acontecer, mas a gente não tem essa confirmação. Então, por enquanto, ainda nem começou a temporada de 24, então a gente tem que ter um pouco de calma. Por exemplo, o Fernando Alonso, quando saiu da Renault para a McLaren, também foi com uma antecedência parecida. Ele foi campeão em 2005 e já antes da temporada de 2006 ele já estava assinado com a McLaren. Sim. Então, mas o corpo técnico ele só levou aquele cara, aquele famoso da placa lá da Hungria. Fugiu aqui o nome agora, me deu um branco, mas só foi ele que ele levou, que eu me lembro. E a McLaren estava forte, ele foi brigar pelo título. Então, depois de uma temporada de 2006 até mediana. Então, vamos ter que esperar o que o Hamilton vai fazer, se é que ele assinou o contrato com a Ferrari já pensando nisso, se isso está previsto, mas eu não acho absurdo ele fazer isso. Você acha que o timing é esse mesmo? Legal, assim como ele fez com a Mercedes um ano antes de trocar o regulamento, você acha que ele acertou ou talvez já pudesse estar nesse ano, nesse cockpit? Olha, o problema é que o Hamilton talvez ele tenha... sabe quando você espreme a laranja até sair o último pingo, sabe? Eu acho que o Hamilton fez isso. A Mercedes de 2022 para 2023, claramente, ela errou em repetir o conceito do Zero Pod, baseado na vitória de Interlagos, de 2022. Sim. Isso, com certeza, desagradou muito ao Hamilton e a emenda que foi feita no meio do ano não foi suficiente para a Mercedes brigar, porque também o projeto, quando não nasce campeão, é muito difícil que você consiga mudar a situação. A McLaren de 2023 é um raríssimo caso que você pega um carro que começou muito mal e chegue lá. E os argumentos que a gente ouve em torno da McLaren, só complementando o que você está dizendo, é que ela conseguiu isso porque o carro ainda não estava pronto, né? Exatamente isso. Eles andaram com um carro que estava sendo acabado. No Bahrein, quando fui na pré-temporada de 2023... a cara do Zac Brown andando pelo paddock, logicamente fora das câmeras, era de enterro. O Norris estava cara de enterro, mas o que já te falava nos bastidores ali, que a gente conseguia ouvir, é que a McLaren só ia estar com o carro pronto no Azerbaijão. Isso, e aí ela ia ter com os upgrades ali a partir do Canadá, e foi o que aconteceu. Então a McLaren, por algum erro de planejamento, enfim, ela não chegou pronta para o campeonato. É diferente de um carro nascer equivocado, como foi o caso da Mercedes, e poder evoluir. É exatamente isso. Bom, vamos ver o que eles conseguem fazer agora, né? Leclerc, como é que fica nessa situação? Muita gente compartilhou aquele vídeo em que ele brinca com o Hamilton numa das entrevistas, né, de ser o companheiro de equipe dele. Você acha que ele já sabia ou você acha que ele assinou sem ter essa informação, a renovação dele? Olha, talvez desconfiasse disso, saber, pelo que se falou nos últimos dias, pouquíssimas pessoas sabiam disso. E, obviamente, a alta cúpula da Ferrari e do staff do Hamilton. Então, eu acho que para o Leclerc, de repente, pode até ser uma boa, no seguinte sentido. Ele vai se medir contra um heptacampeão, o maior vencedor da história, mas um cara que não está acostumado à equipe ainda. Então, é crível pensar que até no começo da disputa, ele possa até cravar o Hamilton no começo, porque o Hamilton vai estar com uma equipe totalmente nova, um carro totalmente diferente do que ele foi acostumado. A gente sabe que os comandos são diferentes, a posição de pilotagem é diferente, tudo é diferente. Então, ele pode até começar bem. Eu acho que o que vai dizer ao Leclerc, o que ele vai fazer, se essa pressão da Ferrari pela conquista do título vai estar totalmente direcionada no Hamilton ou se vai ser compartilhada, porque o Hamilton está sendo contratado, parece aquele jogador que é contratado para resolver, sabe? Para
É o que faltava para o time ser campeão. Então, isso pode até tirar um peso do Leclerc, né? O Leclerc a gente sabe que sempre se notabilizou por se abater diante das adversidades. Então, pode ser até que seja bom para o Leclerc, mas é lógico que a gente já viu tanta coisa na Fórmula 1, né? A gente falou até do Alonso na McLaren. Ninguém esperava que o Hamilton chegasse como chegou em 2007. É né? verdade. Então, é verdade. só a pista vai dizer. Aliás, nessa história do Hamilton em 2007, na McLaren, tem um podcast muito bom, né? Aquele Beyond the Grid da Fórmula 1. E tem um que eles entrevistam o Pedro de la Rosa, que era candidato a essa vaga e que era amigo do Alonso, inclusive. Enfim, tinha toda essa questão envolvida e tinha ido bem. Tinha pegado pódio. Na Hungria, inclusive. Isso aí, não estava mal. E aí ele diz que eles foram para um teste, ele e o Hamilton. Não um teste comparativo, um teste. O Hamilton andava com o carro com certa frequência. E que aí ele viu os tempos do Hamilton e naquela hora ele assimilou, falou, ixi, já era. Vou procurar outra coisa. Lembrando que naquela época os testes eram muito mais liberados do que hoje em dia. Agora vamos pegar um pouquinho de bastidor aqui. Como é que foi essa tua semana, cara? A partir do momento que apitou a primeira notificação aqui de, pode ser que vai rolar Hamilton, hein? Eu fui acordado pelo Jaime Brito, que é o nosso produtor executivo da Fórmula 1, muito cedo. Eu costumo... Eu entro na Band para trabalhar umas 10h30, 11 da manhã, porque a gente consegue pegar ainda jogo aberto, enfim... mas no caso, não estava previsto nenhuma notícia, então não tinha lançamento de carro ainda, então pegar esse meio do caminho, porque essa altura eu estou fazendo planejamento de pré-temporada, começo do campeonato, enfim, as matérias que a gente vai ter e tudo mais. Aí o Jaime falou, tá rolando isso, e pelo que eu soube, é quente, se prepara. Aí eu falei, beleza. Aí já fui mais cedo para a Band, já avisei o jogo aberto, a gente já registrou no jogo aberto a possibilidade que está bem encaminhada. E para a noite, no Jornal da Band, teve uma matéria do Felipe Killing lá de Londres, ele fechou uma reportagem lá, eu passei o texto e tudo mais. E aí a gente se programou e fez outras reportagens para o dia seguinte. Band Esporte Clube, Show do Esporte, aí liga para o Reginaldo Leme, liga para o Sérgio Maurício, liga para o Jafone, para o Marcos, para pegar depoimentos deles, o que eles achavam, montar esse quebra-cabeça aí, né? E distribuir, né? Na programação da Band, mas deu certo, graças a Deus, tudo bem. O teu programa de sábado já estava fechado? Já estava fechado. Teve de refazer. Não, a gente se planejou a gente só refez a abertura do programa, né? E já emendar com esse assunto Hamilton, né? Um debate de alguns minutos, né? Nessa fase de pré-temporada a gente já deixa gravado, né? Porque não tem as corridas ali perto a classificação perto da hora do ao vivo do programa. Então a gente já estava com o programa fechado com as entrevistas, estava tudo certinho. A gente só esticou um pouquinho, deu uma esticada, mas aí o Reginaldo Leme foi lá na Band, a gente regravou a abertura e fez tudo certinho. Cara, que loucura. Eu também, eu fui dormir com esse rumor, né? De imprensa, mas esse rumor a gente leu 200 vezes. Exatamente. Nesses últimos anos, então tranquilo, tive o sono dos justos. Quando acordei umas 8 da manhã, tinha sei lá quantas ligações perdidas, o pessoal do Band Esporte já pedindo material, então foi um negócio assim, falei, meu Jesus amado. E foi realmente mas acho que é legal, vai dar uma sacudida na Fórmula 1. Vai, precisava. Tomara que ele tenha carro para brigar. Às vezes na internet as pessoas, você torcem para o fulano, torcem para cicrano, para beltrano e tal. Sim. Não, o que a gente não quer assim, independentemente de quem for o piloto, o que não interessa pra gente é que alguém dispare e vença, independentemente de quem for. Até 2020 era o Hamilton, esse personagem que disparava na frente. Já passou, tivemos aquele 2021 surreal, depois o Verstappen deslanchou. Mas o que a gente quer é briga, não importa quem vença, a gente quer disputa, né? Porque, primeiro, como a gente trabalha com isso, mas a gente é fã. Exato. Não somos filhotes de jocadeira. A gente começou a ver desde a época do Ayrton Senna, do Piquet, por aí vai. A gente queria ver emoção e tudo mais. Mas, analisando friamente, o que é bom pra gente é ter briga até o final, audiência e tudo mais. Então, essa transação aí do Hamilton, essa ida para a Ferrari, promete ser legal para sacudir. E é curioso porque, se você pegar o grid da primeira corrida de 2024, vai ser rigorosamente igual. Verdade. Primeira vez na história. Primeira vez na história que isso acontece. E não fosse a troca do De Vries no meio da temporada, seria o mesmo que largou lá no Grande Prêmio do Bahrein do ano passado.
Então, as equipes foram muito conservadoras, né, nessa virada de ano, os contratos já estavam... Sim. Agora, mais de meio grid termina o contrato agora, em 2024. Sim. Então vai ter uma dança das cadeiras boa. E aí o Hamilton fazendo esse movimento é melhor uma ainda. peça importante e que embaralha toda aí a questão, né? Agora, foi uma semana muito intensa, né? Com várias notícias impactantes aí, inclusive a da Andretti, que veio na véspera, a decisão da Fórmula 1 de vetar a entrada da Andretti. Eu já deixo aqui minha opinião, eu acho que foi uma coisa muito sem sentido. Acho que a Fórmula 1 tem todo o direito, é o negócio dela, é o business dela, e ela pode falar quem participa ou não. Se ela não quer a equipe X, ela fala, olha, não gostaríamos de ter a sua equipe no nosso grid. Agora, o comunicado que foi preparado, eu achei desnecessário. Achei desnecessário porque os pontos ali não refletem a realidade. Fora que foi, entre aspas, ofensivo, né? Também. Talvez não tenha tido uma intenção de ofender, mas ofendeu, né? E, na verdade, teria sido muito simples falar, a Fórmula 1 está por um momento agora que vai ter mudança de regulamento, não nos interessa ter, não só Andretti, mas nenhuma equipe no grid. Justo. Beleza, ok. Ia se questionar? Tudo bem, mas aí faz parte do jogo. Mas não vai ser competitivo. Os argumentos são... Vai roubar a propriedade intelectual da outra fornecedora de motores. Pô, a Ford então vai roubar da Honda também? Né? Umas coisas que não fazem sentido. Não, e Andretti foi campeão da Fórmula Indy, foi campeão da Fórmula E. Sim. Sabe? Então ela tem total capacidade para ganhar. Enfim, eu achei... Foi mal conduzido. Talvez seja essa a expressão. Foi mal conduzido. Poderia ter sido a gente costuma dizer assim, na vida você pode falar tudo, mas não de uma forma... eu lembro muito bem você elogie sem bajular, critique sem ofender. Eu acho que é isso. Você pode falar o que você precisa dizer, mas de uma forma que seja... Eu acho que acabou sendo ruim para a própria imagem da Fórmula 1. Ela poderia ter tido uma condução melhor desse episódio. Mas aí a minha pergunta para você é a seguinte, essa carta era para a Andretti ou era para a FIA? Aí tem outro elemento, que é a briga do Mohammed Ben Sulayem com as equipes da Fórmula 1. Ele tem mais 2 anos desse mandato, né? Com certeza a Fórmula 1 quer vê-lo pelas costas, mas, aliás, as pessoas ainda se confundem muito, né? Principalmente quem não acompanha o dia a dia. FIA e Fórmula 1 são separadas. A Fórmula 1 faz o comando geral de tudo, mas, vamos dizer, a entidade reguladora é a FIA. Então... a Fórmula 1 tem os direitos comerciais até 2100, sei lá, uma coisa exatamente. Assim, né? Então, as diretrizes da categoria, quem determina a Fórmula 1 e a FIA chancela. Eu acho que talvez seja essa a definição. Só que a postura do Ben Sulayem, desde que assumiu, meio de bater de frente algumas coisas, acabou desagradando. Então, a questão Andretti foi mais um desses elementos, né? E agora, me parece que não é à toa, a cúpula da FIA teve várias perdas, né? A perda do diretor técnico para a Fórmula 1, perda de diretor sabe? Teve um monte de perda recentemente. Não me parece ser à toa. Eu acho que a gestão do Ben Sulayem me parece, estou falando a um oceano de distância lá da Place de la Concorde, lá em Paris, mas me parece que essa gestão do Ben Sulayem é problemática. A gente já viu isso acontecer algumas vezes na Fórmula 1, né? Desde lá de trás com o Balestre, depois a gente teve também conflitos, até o próprio Max Mosley teve conflito com as equipes, com os dirigentes, mas tudo era sempre muito bem contornado ali pelo Bernie Ecclestone. Enfim, era uma figura que tinha força com as equipes e tinha força na FIA, ou contra a FIA. Hoje essa figura não existe, né? Hoje a Fórmula 1 é um grupo, é uma empresa. Ela é comercial, ela tem o Domenicali, que é um excelente dirigente, já mostrou isso nos tempos de Ferrari, mas que é um outro perfil, né? Não é a ratazana que o Bernie Ecclestone sempre foi e que, de certa forma, ajudava a manter isso, né? Quando você tem lá o capo, você mantém as coisas um pouco mais ali no seu alcance, né? Me parece que hoje isso, a Fórmula 1 evoluiu e ela está sem. Ela não tem essa figura mais. E é curioso, né, Thiago? Se você parar para pensar,
toda aquela confusão do Michael Masi lá de Abu Dhabi, etc., na verdade, para mim a origem é o fato de que ninguém estava sendo preparado ou foi preparado para suceder o Charlie White. Também. De repente ele se foi. Sim, e foi aí? Bem chocante, né? Foi muito. Ele já estava em Melbourne, ia ter a corrida. Ele poderia ter caído duro no meio da corrida. Poderia ter acontecido isso. Então, e o Michael Masi foi colocado ali às pressas porque não tinha ninguém para gerir a corrida. E naquele momento passou o GP da Austrália, quem vai entrar? Quem vai entrar? Ninguém sabia quem. Ele conseguiu levar a corrida, então vamos com ele até onde der. E assim foi feito. Ele foi mexendo, ele foi colocando a caneta dele em algumas coisas e aí culminou naquela confusão de Abu Dhabi. Sim. E no mesmo caso, a Fórmula 1, quando acabou, vamos dizer assim, tirando o Bernie, né, da jogada, né, naquela virada que a Liberty adquiriu a Fórmula 1 em 2017, também não foi criada uma figura para gerir aquele negócio ali. Ele acabou sendo colocado de lado como, sei lá, presidente de honra, vamos dizer assim, e foi sendo esvaziado até que ele pulou fora. Sim. E ao mesmo tempo era o Chase Carey, que não tinha nada a ver com aquele circo. E depois é que eles botaram o Domenicali, que é um cara já muito mais bem preparado. Sim. Mas mesmo assim é um perfil diferente do Bernie. Então, tanto na direção esportiva como na própria direção do negócio, não estava sendo preparado um sucessor. E isso, obviamente, gerou questões aí que até hoje a gente debate. É verdade. E, que bom que eles conseguiram solucionar essa questão do Masi também com certa eficácia para os anos seguintes. Né? Não está uma beleza, não está uma maravilha e nunca estará. Mas, pelo menos, a coisa melhorou bastante em relação à direção de prova. É que nem a arbitragem de futebol, isso, né? Que a gente vai reclamar a vida inteira. Não tem jeito. Vai ter problema. É natural que tenha. Mas é isso, numa quantidade menor e com menos protestos, né? Fred, estou sabendo que você está preparando aí, fazendo as malas para os testes do Bahrein, vai fazer a cobertura lá com a Band, com o Band Esportes. O que você está esperando dessas sessões de treinos? Eu sei que muita gente diz, treino não vale nada, teste não vale nada. Teste nos mostrou que a Aston Martin era um foguete o ano passado. Mostrou. Mostrou que a Mercedes tinha problema. Mostrou. Então, assim, não é bem por aí, né? Acho que dá pra gente ter alguns indícios. Dá pra ter indício, Thiago, por quê? Antigamente, a pré-temporada era pulverizada. Você tinha testes em Jerez, você tinha em Barcelona, você tinha equipe andando abaixo do peso, como aconteceu, caso clássico da Arrows lá em 2000. Você tinha a Brown GP, quando chegou, ela própria escondeu o leite, porque percebeu que o difusor duplo era muito melhor e ela, de apenas uma candidata, chegou na Austrália, estava muito à frente, as outras equipes sentiram um choque. Mas hoje em dia é tudo muito mais escrutinado. Então, as equipes sabem realmente quem está bem e quem está mal, em relação a umas às outras. Não, obviamente, na minúcia, mas você vê. Hoje em dia você tá todo mundo lá vendo o teste. É transmitido o teste. Antigamente não era transmitido. Então você vê quem está dando uma sequência de volta, você vê com que pneu que o cara tá. Você vê. E eu, nas vezes que eu só vou para a quarta pré-temporada que eu vou, é muito visível você estando lá, você vê quem abre a asa na reta, você escuta quem não está botando o pé na reta, quem tira o pé e tal, essa volta não vale, enfim. Então você consegue ter uma noção mais. E além disso, a corrida sendo na semana seguinte, já no caso do Bahrein, já foi nos últimos 2, 3 anos, você não pode esconder demais o jogo, não. Já tem que meio que se preparar para a corrida, para começar o campeonato. Então, não é 100%, mas muita coisa você já consegue ver. E eu lembro que no ano passado o Pietro Fittipaldi estava lá e a gente conversando e tal, ele falou, cara, eu fiquei na curva tal e eu percebia exatamente quem acelerava no meio, quem acelerava, quem estava com o carro certinho, quem balançava na freada, quem distracionava. Então, você tem melhor noção do que antigamente. Hoje em dia, a pré-temporada é um pouco mais fiel ao que se vai ver na pista depois. Em termos de cobertura, como é que é? Vocês conseguem ter entrevistas exclusivas? O que vocês estão preparando? Olha, normalmente, na pré-temporada, eles não liberam muito entrevista exclusiva, até porque os caras... muita coisa para ser escondida. Muita coisa para ser escondida. Perguntas delicadas. Delicadas e tal. Normalmente, quando tem estreantes, ou, por exemplo, esse ano vai ser um pouco complicado, porque não mudou nada no grid. Então, até você nem
vale tanto a pena você ter uma exclusiva naquele momento que você não vai ter muito o que dizer. Sim. Por exemplo, o Hamilton vai para a Ferrari, ano que vem seria legal fazer o Hamilton estreando na Ferrari, o que ele espera. E vai ter essa pergunta para todo lado. Exatamente. Nas coletivas. Exatamente. Mas você, na verdade, vê as impressões do carro. Logicamente, você sabe quando o cara está... hoje em dia você já tem um filtro melhor, o cara que está desconversando, ou o cara, você vê a linguagem corporal do cara. Sim. O Fernando Alonso, você viu o sorriso de orelha a orelha no ano passado. O cara já sabia que tinha um carro bom. Conversação McLaren, a gente via nem é no ar, passando pelo passado. Cara, o Zac Brown e o Norris estavam preocupadíssimos no começo do ano passado. Você via também o George Russell dizendo que a Mercedes tinha evoluído, mas não sabia a que ponto ia chegar, enfim. Então você consegue ter uma noção, mesmo talvez sem fazer uma entrevista exclusiva de 10, 15 minutos, mas você consegue ter uma noção. Boa, Fred, cara, te desejo uma ótima cobertura lá, estaremos juntos na Band, inclusive nessa temporada, mais um ano ao seu lado, muito feliz dessa parceria, obrigado pela tua presença aqui. Thiago, obrigado pelo convite, sempre que você precisar, nós estamos aí. É isso, meus amigos, se vocês gostaram, deixem o like, se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, caso ainda não tenham feito isso, deixem o seu comentário também a respeito dessa temporada, a respeito do Hamilton na Ferrari, você participa aqui com a gente na nossa sessão de comentários, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!